Tem lugares e pessoas que não valem a pena nem a sua expressão, apenas se retire. Se você tem as suas convicções sobre alguma coisa e a convicção que aquela pessoa tem não vai alterar em absolutamente nada na sua vida, nem te prejudicar em nada, minha filha, vira as costas e vai embora. Songamonga não é uma personalidade, é um modo de operar, é um modo de ser que você aprendeu esse modo para criar uma casca, porque às vezes você quer estar pronta, né? Ai, nossa, se eu não nasci segura, então não é pra eu ser segura. Ai, nossa, se eu não faço tal coisa, então não é pra fazer. E o processo de crescimento fica onde? Porque ansiedade, ela vem do quê? Medo extremo. Eu tenho muito medo. E aí eu começo a cativar na minha ideia pensamentos de, ai, vou me roubar, vou me sequestrar, vai dar errado, eu não vou dar conta, eu vou gaguejar, não vou falar certo. E aí você escuta esse comentário. Mulher, essa história aqui é babado. Escuta essa história. Menina, a gente teve uma super ideia agora, que é fazer o Tati Responde, onde eu vou responder comentários, alguns comentários que eu acho super interessantes aqui e que rendem bons bate-papos. Então vamos lá, eu escolhi 3 comentários hoje pra gente conversar aqui. E se eu perceber que esse vídeo tá ficando muito longo, daí eu faço só 2, tá? Mas vamos lá, vamos conversando aqui, porque tem coisas muito interessantes que a gente pode tirar, principalmente de coisas que essas pessoas têm falado aqui, de bom, de ruim, enfim, mas que pode ajudar também aí no seu processo de autoconhecimento e de entendimento, porque nenhuma experiência é única. Então, talvez essa pessoa tenha colocado uma coisa que você está passando aí e que seja válido também, combinado? Bora lá pro vídeo? Hello, imbatível! Esse é o Tati Responde, o nosso quadro. Inclusive, se você gostar, você já comenta aqui, gostei, quero mais. Aí eu faço mais, porque isso aqui é um quadro teste, né? Vai que, se flopar, também não vou fazer mais não. Vamos lá para o primeiro comentário? Já se inscreve no canal se você não está inscrito, por favor? Porque tem gente assistindo esse vídeo que não está inscrito no canal. Se você quer engordar, você vai emagrecer mais ainda. E se você quer emagrecer, você vai engordar 10 quilos se não se inscrever no canal. Então cuida logo, tá? Primeiro comentário. Nunca fui songamonga. Colocou songaminha, né? Mas deve ter sido corretor. Nunca fui songamonga. Sempre me expressei. Mas uma coisa aprendi, tem lugares e pessoas que não valem a pena nem a sua expressão, apenas se retire. Tem outro comentário que a pessoa falou também sobre evitar a fadiga e tal. Essa questão de simplesmente se retirar é uma coisa que vale muito a pena até a página 5 do livro da vida. Tem coisas e pessoas que não vale realmente a pena você estar insistindo e convencendo a pessoa de que o pensamento dela tá errado e o seu tá certo. Se você tem as suas convicções sobre alguma coisa e a convicção que aquela pessoa tem não vai alterar em absolutamente nada na sua vida, nem te prejudicar em nada, minha filha, vira as costas e vai embora, tá? Quando eu falo sobre posicionamento, é posicionamento de vida. Você precisa olhar para a sua vida. É aquilo que eu faço ou que eu permito que vai me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, o fato de eu dizer não é um posicionamento legal. Não é pronto, eu não quero fazer. Isso é um posicionamento assertivo. Agora, eu ficar tentando convencer uma pessoa que o lado A da política é melhor do que o lado B, por exemplo, não é frutífero, porque isso não vai alterar em absolutamente nada na sua vida. Então, vamos criar uma regrinha aqui pra gente? Posicionamento, ele precisa ser através daquilo que pode ser que magoe ou que interfira em algo seu, pessoal. Se a pessoa é intolerante, se a pessoa é grosseira com você, se posicione, fale da forma como você gostaria de ser tratada. Se posicione em relação às coisas que você pensa quando isso for te agregar algo em relação à sua carreira, ao seu desenvolvimento, quando isso for uma bandeira que você precisa levantar no seu trabalho, se você é empreendedora, se for algo, uma ideia que você tem que vai contribuir ali dentro do seu ambiente de trabalho, é muito importante você se posicionar. Nos seus relacionamentos também, o que você gosta, do que você não gosta. Só que isso são posicionamentos assertivos e necessários. Não vai entrar em embates desnecessários do tipo política, futebol, religião, essas coisas, sabe? Ah, deixa a pessoa pensar do jeito que ela quiser, nada do que você diga vai mudar a ideia dela. Assim como nada do que ela diga talvez possa mudar a sua. Embates nem sempre são negativos, às vezes eles são construtivos, porque você entender a visão do outro também é legal. Por que a fulana gosta de azul e não gosta de rosa? Por que a fulana... Porque me explica, o que passa na sua cabeça? Qual é a sua linha de raciocínio? Se você é essa pessoa curiosa para entender essas construções mentais, ok. Mas se não, minha filha, vá.
tá? Vaza, deixa que a pessoa fale pra lá. É uma coisa que eu tenho aplicado aqui na minha vida, quando a pessoa fala uma coisa muito absurda, eu fico, meu Deus, Deus proteja da ignorância. E vira minhas costas e vou embora, porque eu vou ficar o quê? Tentando convencer a pessoa. Ai, não, gente, cansa demais. Só que dentro disso, existem, como ela falou aqui, pessoas que não valem a pena. Existem essas pessoas que não valem a pena. Só que limites precisam ser estabelecidos. Você não pode aceitar desrespeito, que interfiram nas suas ações. Você não pode aceitar coisas que possam interferir na sua confiança pessoal, no seu nível de segurança, no seu trabalho, em quem você é. Tipo, a pessoa tá aqui falando que o meu cabelo é não sei o quê. Cara, se defende, tipo, se toca, né? Então, existe esse processo da gente separar as coisas, tá? Aquilo que foi em prol da sua autoconfiança, da sua segurança, se posicione. Aquilo foi uma discussão vazia, sem sentido algum, deixa pra lá. Só não caia nessa falácia de que evitar a fadiga sempre é importante, porque não é. Porque todas as vezes que você evita demais a fadiga, você autoriza as pessoas a te destratarem às vezes. Porque se a pessoa é grosseira com você para evitar a fadiga, você não responde, não confronta, você está autorizando essa pessoa a fazer isso várias vezes com você. Então toma cuidado, tá? Existem momentos que a gente evita a fadiga, sim, mas existem momentos que a gente precisa se posicionar. Aí outra moça comentou aqui que eu achei isso aqui bem interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Nem sempre é ser songamonga. Nem sempre é sobre ser songamonga, né? Isso foi no vídeo de uma das songamongas. É falta de desenvolver a autoconfiança, o autoconhecimento e a identidade. Muitas vezes é trauma de infância e precisa de terapia. Nesse vídeo em específico, que ela comentou isso, eu não deixei claro, e eu acredito que foi uma falha de comunicação minha, que songamonga não é uma personalidade. É um modo, ok? É um modo de operar, é um modo de ser, que você aprendeu esse modo para criar uma casca, digamos assim, que te protege emocionalmente. Então, songamonga não é uma personalidade. Ela foi algo construído, uma máscara construída para que você se proteja emocionalmente. E se eu sou insegura e apática, é porque isso, em algum momento da minha vida, minha cabecinha, desde quando eu sou criança, entendeu que isso ia me proteger emocionalmente. Se eu fosse insegura, se eu não confio nas minhas próprias ideias, se eu me escondo, se eu me esquivo, foi porque em algum momento eu aprendi a ser assim. Então, sim, a gente precisa de terapia, porque isso tem tudo a ver com trauma de infância, tá? Sim, porque é lá na infância que acontecem as nossas construções. É lá que você vai entendendo quem você é no mundo. Se você é uma pessoa que não foi estimulada, que você não foi reconhecida dentro da sua casa, se tudo que você fazia era errado, não era mais sua obrigação, você cresceu com essas ideias na sua cabeça, naturalmente você vai se enxergar de uma forma mais insegura. Aí você vai crescer uma adulta que busca validação no externo, uma adulta que está sempre querendo a aprovação das outras pessoas para agir, porque foi isso que você foi formado de você lá atrás. Se eu tô sempre esperando essa aprovação, naturalmente eu vou sempre lidando com isso em todos os momentos da minha vida. E isso acaba se tornando uma verdade absoluta dentro do meu próprio contexto de vida, tá? Então é muito importante você olhar para esse lugar com mais carinho, olha para esse lugar com mais afeto, olha para esse lugar como um processo de desenvolvimento. Imagina que hoje, independente da idade que você tenha, você é uma criança emocional, a sua criança emocional está aqui dentro, tentando se proteger. Por isso que às vezes você se esquiva de desafios, por isso que você começa a coisa e não termina, por isso que você procrastina, por isso que você se sente insegura, por isso que você tem muitos medos, porque é uma proteção. E aí eu acabo me fechando nesse casulo. Então, sim, tá? A diva aqui tá certíssima. Não é que às vezes sempre é essa questão do trauma, mas isso não é uma identidade. Ser songamonga não é uma identidade, é um modo. Tanto que vídeos mais recentes eu sempre falo sobre isso. É um modo que você ativa como se fosse um interruptor, aquela tomadinha que acende a luz aí na sua casa. Você liga o songamonga, mas você pode desligar o songamonga e assumir e ligar o modo protagonista, desde que você se desenvolva, desde que você busque o seu crescimento, desde que você vá olhando para esse lugar como um lugar de constante aperfeiçoamento. Porque às vezes você quer estar pronta, né? Ai, nossa, se eu não nasci segura, então não é para eu ser segura. Ai, nossa, se eu não faço tal coisa, então não é para fazer. E o processo de crescimento fica onde? E o processo de desenvolvimento fica onde? Às vezes você esquece, né, que existe um processo para tudo.
Porque essa pessoa aí que talvez você admira na sua vida, que hoje é segura, é confiante, você tá fazendo o quê? Você tá achando que ela nasceu assim? E não nasceu, ela se desenvolveu assim, da mesma forma que você pode se desenvolver também, ok? Aí aqui eu trouxe um outro comentário que vai exemplificar isso que eu acabei de falar. Escuta esse comentário, mulher, essa história aqui é babado. Escuta essa história. Nossa, eu me tornei uma songamonga, ou sempre fui, porque eu literalmente tenho medo de existir. Medo de existir é simplesmente medo da vida, né? Medo de tudo que é referente à vida. Olha só o que aconteceu. Fazer o que eu tenho, fazer o que eu quero ou ser vista, não sei se tem a ver com criação, mas eu não fui instruída em nada. Ou seja, ela não foi instruída em absolutamente nada, porque os pais dela passavam muito tempo trabalhando e ela ficava com o babá e eles nunca ensinaram ela a vida. Como que a gente aprende a vida? Experiência. É eu pegando na mão dessa criança e levando ela para experimentar a vida, tá? Cair, levantar, subir numa cadeira, lidar com algumas coisas, subir nesse sofá, às vezes se machucar e conseguir lidar com isso, tá? Que hoje, exatamente, é o que eu faço com as alunas do Protagonize. Eu pego na mão delas e direciono para esse tipo de desenvolvimento que a gente não teve lá atrás, que para nossa sorte a gente pode ter agora, tá? Era crítico ao ponto de eu ter uma crise de ansiedade antes de eu ir tirar meu documento sozinha. Porque ansiedade, ela vem do quê? Medo extremo. Eu tenho muito medo. E aí eu começo a cativar na minha ideia pensamentos de, ai, vão me roubar, vão me sequestrar, vai dar errado, eu não vou dar conta, eu vou gaguejar, não vou falar certo. E aí você começa a entrar em parafusos mentais por conta dessas ideias que ficam jorrando na sua cabeça, tá? Porque eu não sabia o que fazer. Ela não sabia o que fazer. Tá? Em relação a tirar o documento, porque, enfim, ninguém nunca deu um passo a passo, ela não viu ninguém fazendo isso, ela foi criada literalmente dentro dessa bolha. Eu sempre fui uma criança quietinha, que não dava trabalho, que vivia no mundo da lua. Sou assim até hoje, mas mais observo do que falo. Só que isso foi se agravando. Não ao ponto de eu não conseguir interagir com ninguém, mas sim de não saber como construir uma autonomia, sabe? Sei exatamente. Eu fiz 20 anos e não sei fazer nada sozinha. E meus pais me julgam por isso. Hoje eles julgam. Antes eles não ensinaram, né? Hoje eles julgam. Sempre tenho que ter uma companhia, uma opinião alheia. As pessoas me elogiam muito por ter maturidade, ela colocou entre aspas, quando conversam comigo. Mas a verdade é que eu ainda me acho muito infantil. Sim, porque se eu não tenho autonomia, eu tô nesse modo infantil, tá? Eu tava pensando nessas coisas e esse vídeo apareceu. Uma salvação encontrar esse canal. Obrigada, minha linda. Você que colocou esse comentário aqui, muito obrigada de coração, tá? Por você estar aqui. Deve já estar inscrito no canal, espero, né? Mas quais são os pontos centrais dessa história que tem tudo a ver com o comentário anterior que dizia do falta de desenvolver autoconfiança, conhecimento e identidade? Porque tem tudo a ver. A identidade da pessoa desse comentário não foi desenvolvida, ela não foi ensinada. Como que a criança aprende? Como que a gente aprende, eu e você? Testando, você não nasce sabendo andar. Você vai engatinhando, depois você fica em pé e aí você começa a se apoiar nas coisas até você se sentir confiante e andar, tá? É assim que a gente aprende. Só que ela não foi ensinada nada além disso. Como que eu lido com a vida, como que eu lido com as pessoas, como que eu posso fazer para tirar um documento, como que eu faço se alguém me desrespeitar, como que eu faço... Porque a babá só estava ali para cuidar e garantir os mínimos cuidados dela. Enfrentamento da vida e autonomia, ela tinha uma pessoa para fazer para ela. Então isso fazia com que ela não desenvolvesse habilidades importantes. O que acontece com essa pessoa quando ela cresce? Ela não consegue desenvolver essas habilidades, ela desenvolve uma crença de incapacidade e ela se apaga. Todos os comportamentos que ela listou aqui são comportamentos do modo songamonga. Então ela não é uma songamonga, porque você não precisa ser assim. O que é estático. Isso aqui é uma caixa de microfone. E isso aqui é uma caneta e não vai mudar. É isso e pronto, acabou-se. Só que nós, seres humanos, ela está nesse modo ativado, assim como a partir do momento em que ela decide ter essa autonomia e aprender a explorar o mundo, a entender a sua capacidade, ela vai mudar completamente essa ideia que ela tem na cabeça dela. Se eu acho que é muito difícil escrever de caneta,
E aí eu começo gradativamente, eu escrevo de lápis, depois eu escrevo uma linha de caneta, outra linha de lápis e tal. Eu começo a pegar mais confiança nesse processo, porque a autonomia vem do fazer. Você nunca vai se sentir autoliderante, uma líder nativa da sua vida, enquanto você não fizer aquilo que te traz medo. Ah, eu não sei como faz alguma coisa? Vai pesquisar. Pergunta das pessoas como que faz. O que eu posso fazer para alcançar X, Y, Z de resultados? Como que eu posso lidar com X, Y, Z demandas? E aí você vai de forma gradativa subindo esse nível e se enxergando também de uma forma diferente. O que vai fazer total diferença para você dentro do seu enfrentamento. Então, como a gente pode perceber, várias experiências contribuem para que esse modo esteja ativado na sua cabeça. Só que a gente também pode e tem o poder de desativar a partir do momento em que a gente tem experiências contrárias. Eu acho que eu não tenho autonomia e não consigo. Como é que gradativamente eu posso começar a ter autonomia e conseguir? Como que eu posso gradativamente ativar essa autoliderança na minha vida e entender que os meus pais, eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. Eles trabalharam, deixavam lá com o babá, ok, porque na cabeça deles era isso que tinha para ser feito. A partir de agora que você é adulta, quais são as rédeas da sua vida que você vai tomar para que o seu rumo da sua existência seja diferente? Para as coisas que você quer fazer sejam diferentes? O quê? Porque a partir disso entra aquilo que você vai gradativamente vencendo os seus medos para que você protagonize, para que você seja, para que você tenha independência, autonomia e não deixe mais os medos tomarem conta da sua cabeça. Porque os medos, eles só estão na sua cabeça, eles não condizem com a realidade. Só que você aprendeu a ter medo porque você não aprendeu a lidar com esses medos quando eles chegaram. E aí você acabou paralisando dentro desse processo todo aí, ok? Mas se hoje você vivencia alguma dessas situações, entenda, assim como a outra colega falou lá no comentário, com o processo de autoconhecimento você consegue sim mudar, você consegue sim ser diferente. E aí, a partir disso, você protagoniza, fica independente e muitas portas e oportunidades chegam na sua vida. E aí, minha filha, é só abraçar, né? Só correr pro gol e abraçar, porque com certeza vai dar muito certo. Tudo que você se propôs a partir do momento que você assume essa autoliderança na sua vida, combinado? Mas e aí, me conta, você gostou desse momento com a gente? Onde eu leio o comentário, explico o que tá por trás, concordo, não concordo? Gostou? Me conta aqui nos comentários, se inscreve no canal, porque se você tiver gostado, a gente vai trazer mais, ok? E se você quer ter o seu comentário ali, também comenta aqui, Tati, olha, eu tenho uma história assim, 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 você pode explicar melhor sobre isso? Eu vou ter um prazer de fazer um vídeo para te ajudar em relação a isso, combinado? Beijo pra vocês, espero no próximo vídeo.